e buscar ser uma, como você fala, uma condutora, né? O cristianismo em especial, todas as religiões monoteístas, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, mas no nosso caso aqui específico, o cristianismo, sempre foi uma religião que não quis ser uma coisa privada, uma coisa só do que você acredita em casa, mas é algo que você leva para as ruas, que influencia a forma como você vive, influencia a forma como você faz os seus negócios, a forma como você trabalha. Então, o grande dilema da religião continua sendo esse. Como é que você mantém uma firmeza naquilo que você acredita, busca influenciar a sociedade, e ao mesmo tempo é sensível para ouvir, né, que mudanças são legítimas, que mudanças não são, que demandas são boas, que demandas são ruins. Professor, a gente... Uma das questões aí que vem sempre sendo colocada é o casamento de padre. Uhum. Né? Muita gente avalia e diz que grande parte da pedofilia que se vê, homossexualismo que se vê, tem a ver também com essa sexualidade reprimida, com essa coisa da castidade e tudo mais. De onde, de fato, veio essa história da castidade na Igreja Católica? A gente, hoje se diz que não, Cristo não casou, mas muita gente falou que a Igreja não queria dividir o patrimônio dela. Uhum. De onde veio essa história que padre não casa? Essa é a história do padre não casar, esse debate, né, sobre, vamos dizer assim, essa doutrina de que o padre não pode casar, é uma coisa que não é do início do cristianismo, nem do início da Igreja Católica. Você vai ver muitos dos chamados pais da igreja, os grandes teólogos do período medieval, ainda defendendo que é possível você ser um sacerdote da igreja e casar. Né? Uma coisa não elimina a outra. Uhum. Embora algumas pessoas tenham a vocação de se dedicar integralmente ao trabalho vocacional e ser celibatário, isso não pode ser uma imposição. O problema é ao ser uma imposição. É que você não pode ser um sacerdote da igreja sem você se dedicar ao celibato. Então, isso é uma questão medieval, uma política que foi desenvolvida nesse período, que sempre foi combatida dentro da própria igreja. Né? Mas não vai mudar, né? E que, pelo andar da igreja, não vai. Não. Né? Do conservadorismo católico não vai, mas é uma questão que já foi questionada. No século XVI, as igrejas protestantes, por exemplo, já aboliram isso. Uhum. Né? E você tem muitos católicos que são contra isso. Isso acaba evitando que muitas pessoas que teriam algum tipo de vocação para um ministério sacerdotal desistam. Por quê? Mas não, eu queria servir a igreja, eu queria ajudar as pessoas, eu queria ser padre, mas esse negócio do celibato é complicado para mim, é uma coisa humana, né? Um impulso humano, é uma coisa natural. E isso acaba afastando muitas pessoas e acaba alienando muitos jovens, inclusive, né, da igreja. Então seria um dos pontos que surgiram depois, né? Professor Rodrigo, eu queria falar um pouquinho sobre a matéria que o senhor leciona. O senhor é coordenador, mas o senhor leciona religião e política. Sim. Cada vez mais, eu estou falando, nem sei o que o senhor ensina lá, mas eu estou imaginando aqui. Nós estamos vivendo agora a bancada da fé, muitas religiões conseguindo eleger os seus vereadores, deputados, prefeitos, governadores, enfim. Ela está na nossa política brasileira. Sim. Aqui. Eu pergunto ao senhor o seguinte, no passado tivemos, quando a Igreja Católica foi muito poderosa, tivemos um desastre com a Inquisição, enfim, um desastre em todas as áreas. E agora vem novamente a religião na política. E ela vem no momento em que a situação moral dos políticos é muito ruim. Por isso elas têm enormes chances de tomar conta, porque pelo menos elas trazem algo moral para a política. Como é que o senhor vê isso? Com bons olhos, com maus olhos, uma coisa não deveria misturar com a outra? O que o senhor ensina lá na sua universidade? Eu acho que essa questão deve ser vista com cautela, primeiro ponto. Né? A gente tem que estar sempre cuidadoso com essa mistura de religião e política. Como você falou, na história você tem uma abundância de exemplos negativos de quando poder e religião se misturaram, muita coisa ruim aconteceu. Né? E uma das conquistas do mundo moderno é essa separação de igreja e Estado, né, o surgimento do Estado laico, que não é um Estado sem religião, mas é um Estado que tenta fomentar a liberdade de todas as pessoas seguirem as suas religiões. Por um lado, o próprio Estado laico pode ser um problema se gerar aquela questão assim de o religioso não pode ter uma voz na sociedade. É só privado, mas não vai poder contribuir para a sociedade com sua voz religiosa, com sua fé, sua ética, sua moral. Isso pode ser um problema. Por outro lado,
Se a religião voltar a ter um papel na sociedade, um papel na política, como as bancadas que a gente vê hoje, é preciso ter muito cuidado que você não vá ter, vamos dizer assim, coisas que são de interesse da população como um todo, subservientes aos interesses de um grupo particular. E pior ainda, se esse grupo não for motivado por uma ética, por uma moral, por um interesse de fazer bem às pessoas, mas simplesmente de alcançar poder para o seu grupo. Que é o que a gente vê, infelizmente, muitas vezes nessa mistura de religião e política. Se uma pessoa tem convicções religiosas e quer levar aquilo para a esfera pública, vamos supor, você é um candidato, você é um político e você tem sua convicção religiosa e você quer que a sua prática política seja motivada pela sua ética, pela sua moral, isso é uma coisa positiva. O que é negativo? É você dizer assim, eu vou usar o meu poder para fazer um lobby para eleger A ou B, que é o candidato dessa igreja, A ou B, e assim ele vai beneficiar o meu grupo. Ele vai criar um círculo de poder que me beneficia sem pensar no bem-estar da sociedade como um todo, sem pensar no que é bom, no que é moral. Essa é a minha preocupação. Né? A minha preocupação... A gente vê muito isso. É o que a gente hoje. Os grupos se reunindo, acaba sendo, o grupo religioso acaba sendo só mais um grupo. Exato. Né? Ele elege o pessoal dele para obter vantagens junto ao poder público. A igreja não vai precisar de alvará, porque senão a gente vota contra. Exato. Sabe? Então, é muito sujo. É sujo tão sujo quanto mesquinho. Qualquer outra coisa. É muito mesquinho, né? Porque não é um interesse de governar para a sociedade. E se você for olhar na história do cristianismo, o que se escreve na área de política e religião é aquela ideia de que os valores do cristianismo podem fazer uma sociedade melhor. Mas não é isso que você está vendo. Não é isso. Aliás, falando em cristianismo, eu não sou nenhum especialista, mas Cristo disse que o meu reino não era desse mundo. Portanto, eu não sei com que explicação esses religiosos dão para os fiéis ao se enfiarem nesse reino, né? A ideia do cristianismo sempre foi a que, em primeiro lugar, né, você busca o reino de Deus, que é algo espiritual, algo transcendente, como a gente fala, mas que vai afetar a sua vida e vai acabar afetando a forma como você atua na sociedade, a forma como você atua no mundo. Mas com essa perspectiva de que as coisas não se limitam a isso aqui. O reino de Cristo é uma coisa mais ampla, né? O que você lê no texto sagrado. Agora, quando você pega a política, usar o nome da religião, usar o nome da fé, para você ficar brigando por um poder que serve apenas para um grupo, é realmente muito negativo. E que eu diga os Borgia. Oh, com certeza. Para fechar aqui, professor Rodrigo Franklin de Souza, o que o senhor espera que vai acontecer no Brasil nessa visita do Papa aqui? Vai ser um termômetro para medir como está a situação da religião, da sociedade brasileira em relação à igreja. A gente vai perceber na reação da sociedade, na reação dos jovens, na reação até mesmo da mídia, vai poder julgar qual o estado da igreja hoje. Mas é na presença desses jovens lá no Rio? Qual que vai ser aí o... Você vai perceber que vai ter muitos jovens que ainda têm um genuíno interesse pela fé católica, pela religião católica, e ao mesmo tempo pode ser que você perceba em outros segmentos, talvez em outros jovens, uma rejeição muito grande. Né? O que a gente vê na semana que vem, na visita do Papa, vai ser um termômetro de como é que está a situação do jovem hoje e qual é que está a relação do jovem brasileiro hoje com relação à fé e com relação à igreja. Agradecemos ao professor Rodrigo Franklin de Souza pela entrevista. Uma boa noite ao senhor. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Zé, boa noite. Obrigado, viu? Obrigada, Zé. Boa noite. Especialmente a você, muito obrigado. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Até lá, boa semana a todos.